Atos capítulo 3. No último domingo que estivemos aqui 15 dias atrás, nós chegamos ao verso 16. Mas nós iremos ler do início, para que todos se achem naquilo que temos falado nesses últimos dias, baseado neste capítulo. Atos 3. Diz assim a palavra: a cura de um coxo. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto, ou porque fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pedistes que vos concedesse um homicida. Disseste, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé, em nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita, na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus, assim, cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba, até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor vos suscitará, dentre vossos irmãos, um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis, em tudo quanto vos disser. E acontecerá, que toda alma que não ouvir
esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim com todos quantos falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Que Deus aplique esta palavra em cada coração. Feche os seus olhos e peça a Deus com o seu coração. Peça nesse instante que Deus fale com você através dessa mensagem. Senhor amado, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu peço a tua bênção para que possamos entregar a tua palavra nesta hora. Que teu Espírito Santo esteja operando aqui em cada coração, tanto na transmissão da palavra quanto na recepção. Nós dependemos totalmente da tua graça. Que teu Espírito possa agir para o louvor da tua glória. Que teu Filho seja glorificado aqui nesta noite, através da exaltação do Evangelho. E que todos nós possamos ser profundamente impactados pelo poder santo da tua palavra. Contempla todos que se encontram nesta casa de oração nesta noite, para a glória do teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos com perdão dos nossos pecados. Amém. O Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele foi enviado a este mundo para a salvação dos pecadores. Diz João no capítulo 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E Ele, Jesus, veio e realizou um ministério tremendo. João vai dizer que não poderia ser escrito tudo que o Senhor Jesus Cristo realizou. Não poderiam ser descritas todas as palavras que o Senhor Jesus Cristo proferiu. Tudo quanto o Senhor Jesus Cristo fez é muito maior do que o homem pudesse escrever. E não caberia no mundo inteiro os livros que seriam escritos. E Ele veio, realizou a sua obra. Ele foi preso, foi humilhado, foi morto, morte de cruz, como lemos no início deste culto. Ele se humilhou sobremaneira, sendo o próprio Deus, tornou-se homem e veio a este mundo. E após sua morte, 3 dias depois, ressuscitou. E antes de subir aos céus, antes da sua ascensão, que é descrita aqui neste livro, na primeira página do livro de Atos, ele vai dizer aos seus discípulos, como que repetindo as palavras que havia dito: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele diz aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês receberão o poder do Espírito Santo, e me serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Portanto, a obra que o Senhor Jesus Cristo iniciou, na verdade, a sua obra, Ele concluiu. Ele disse: Pai, está consumado. Ele ordenou uma obra aos seus discípulos, para que eles pudessem anunciar a sua morte, anunciar o seu nome, anunciar o seu evangelho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E os discípulos assumiram essa responsabilidade.
No capítulo 2, que nós já passamos, Pedro pregou um sermão no poder do Espírito Santo. Ele tinha sido cheio do Espírito Santo. E a sua palavra foi tão impactante, que diz as Escrituras, que quase 3.000 almas receberam a palavra, aceitaram ao Evangelho e foram todas batizadas. E em seguida, diz o texto que aquela igreja viveu de uma forma tão íntegra, não é? Todos aqueles que creram, diz a Bíblia, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Se a doutrina foi a base, foi o alicerce, foi a coluna firme daquela igreja, a sua comunhão foi a beleza. As pessoas olhavam para aquela igreja e ficavam encantadas. Aquela igreja caiu na graça do povo, porque era um povo que tributava a Deus diariamente, no templo e de casa em casa, louvores ao Senhor, em gratidão por tudo quanto o Senhor tinha feito por aquelas pessoas. Há pouco tempo, antes da pregação concluir, se viram completamente desesperadas, quando Pedro disse: aqueles que vocês esperavam, o Cristo, o Messias, o enviado de Deus, ele veio, e vocês o rejeitaram, e vocês o crucificaram. Eles ficaram em completo desespero, uma culpa tremenda tomou conta de suas consciências. Mas Pedro lhes deu uma palavra de graça, dizendo a eles o que deveriam fazer. Quando assim disseram: que faremos, irmãos? E Pedro então responde: cada um de vocês se arrependam, e cada um de vocês sejam batizados para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E sempre que cito esse texto, tenho que deixar claro, ao dizer batizado para a remissão dos pecados, há uma dificuldade para você entender. Vai perceber que o batismo é para remir os pecados, mas não é isso. A palavra correta é: cada um de vós seja batizado por causa da remissão dos vossos pecados. Ou seja, porque vocês já foram perdoados, porque o Senhor Jesus Cristo já morreu por vocês, e vocês se arrependeram e creram. Então agora sim, sejam batizados. E aqueles que se arrependem e creem, assim como aqueles 120 no dia de Pentecostes receberam o Espírito Santo, a Bíblia diz que todo aquele que ouve a palavra de Deus e crê é selado com o Espírito Santo da promessa. Aquela promessa cumprida em Atos 2, profetizada por Joel 700 anos antes de Cristo, ela se cumpre na vida de cada um que nasce novamente. A Bíblia diz: quem tem o Espírito de quem não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Mas aquele que tem a Cristo, tem o seu Santo Espírito, é nele selado, é por ele habitado. Então os discípulos começaram a pregar. No primeiro sermão, 3.000. E eles não apenas pregaram, mas diz o verso 43 do capítulo 2, que eles realizaram também prodígios, sinais e maravilhas. Que igreja extraordinária! Mas era necessário fazer isso para que a mensagem fosse autenticada. Note bem, naquela época havia muitos falsos ensinos, havia muitos falsos pregadores. Então Pedro e os demais apóstolos, eles não apenas pregaram, mas eles realizaram milagres no nome do Senhor Jesus Cristo, como é o texto, como declara o texto que nós lemos há pouco. E esses milagres, como disse, foram necessários, note bem, para autenticar, porque pregadores outros haviam, ensinando falsos ensinos, transmitindo heresias. E no entanto, as pessoas sendo seduzidas e sendo enganadas. E Pedro, para comprovar, para autenticar a mensagem que pregava, a Bíblia diz que Deus concedeu um dos sinais dos apóstolos de realizar milagres. Nós não temos nos dias atuais a manifestação desses dons como naquela época, ou seja, o dom
do milagre. Preste atenção. Eu não estou dizendo que Deus hoje não opera e não faz milagre. Nós não temos um ministério apostólico como os apóstolos na realização de milagres. Por isso você não os vê. Porque apóstolos passaram. Hoje Deus ainda faz milagres. Hoje Deus ainda realiza cura. Embora nós não vamos ver quase daqui para frente, nas cartas de Paulo, você quase não vai ver. Ele vai deixar pessoas doentes nas igrejas, mas ainda hoje, Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Em resposta de oração, conforme a sua vontade, Ele realiza prodígios, sinais e maravilhas. O que é tremendo é que esses milagres vão exemplificar a mensagem, porque Pedro não foi enviado para curar, ele foi enviado para pregar. Mas pregando, alguns, e foram muitos, foram curados. E ele utilizava isso para introduzir a sua pregação. Quando você chega aí no capítulo que li, no capítulo 3, você vai ver a cura desse coxo. Que coisa extraordinária esse milagre aqui. É a introdução de uma mensagem que Pedro começa no versículo 13. Você pode atentar aí que é no versículo 13 que a mensagem começa. A mensagem é como Pedro explicando, dizendo àquelas pessoas o que tinha acontecido com aquele homem. Um homem que ficava na porta do templo, pedindo esmola. E Pedro e João foram ao templo para orar. Na hora nona, 3 da tarde, era o costume dos judeus de orarem 3 vezes ao dia. E uma dessas horas era às 3 da tarde, e assim ficavam até anoitecer. E eles foram ali, o mesmo autor desse livro, Lucas, encerra o seu evangelho dizendo que eles estavam todos os dias louvando a Deus. É uma das coisas que mais me empolga no testemunho dos apóstolos e da igreja primitiva, é que eles tinham prazer de estar juntos não apenas uma vez na semana, mas todos os dias. Isso era gratidão por aquilo que Deus tinha feito em suas vidas. E foram lá para orar. E um mendigo lá, né, pedindo esmola. E ele esperava receber alguma coisa da parte dele, diz o verso 4. Mas Pedro disse: olhe para nós. Olhe para nós. Nós não temos prata e nem ouro. Aqueles homens foram enviados para pregar o evangelho. O assunto do evangelho não é dinheiro. O assunto do evangelho não é prosperidade financeira. O assunto do evangelho não é bênçãos materiais. Aqueles homens tinham sido chamados por Deus para anunciar o nome de Cristo. Hoje em dia há quem, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo menos assim dizem, proclamam as pessoas para virem, para aceitarem a Jesus, para que se salvem. Não imaginam nem na questão da eternidade, não imaginam na questão dos seus pecados, não imaginam na questão da salvação de suas almas, mas para que se salvem de suas doenças, para que se salvem, né, de pagar o aluguel. Você aceite a palavra e você vai ter casa boa, né, para que se salvem, né, da bicicleta. Você crendo, você vai ter um carro, para que se salvem de coisas, de necessidades materiais. Então você vai ser uma bênção. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Esse não é o assunto de Pedro. Pedro diz: olhe para nós. Nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos estudou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E Pedro pegou aquele homem pela mão. E ele se firmou em pé, seus joelhos, né, suas articulações, e ele deu um salto. E a Bíblia diz que a primeira coisa que ele fez foi entrar no templo com Pedro e João para dar louvores a Deus. É a figura do pecador, quando se arrepende e crê, ele tem uma alegria, ele tem um entusiasmo, ele quer render graças a Deus. Hoje pela manhã, no momento do ofertório,
o dirigente disse que foi uma das melhores experiências da sua vida, quando pela primeira vez veio trazer uma oferta ao Senhor. Certamente era a gratidão e a alegria do seu coração pela obra que Cristo tinha realizado na sua vida. Então, a Bíblia diz que aquele homem foi louvar ao Senhor. Os outros viram isso. Note bem, era um verdadeiro milagre aquilo que tinha acontecido. O verso 9 diz: viu todo o povo andar a louvar a Deus e reconheceram ser Ele mesmo. O capítulo 4 vai dizer que aquele homem tinha mais de 40 anos. Então, ele era muito conhecido, ele estava ali há anos pedindo esmola. Esperava receber tão somente uma esmola, mas recebeu o que de melhor ele podia naquele instante ali. Ele recebeu a cura e ele vai ao templo. São sinais, um indicador de que provavelmente aquele homem foi também, pela graça de Deus, salvo, perdoado. Até porque não valeria nada, não valeria a pena ele ser curado e inteirinho com toda a saúde para o inferno. A Bíblia diz, né, que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então aqui diz que as pessoas reconheceram Ele mesmo. Olha o capítulo 4, o que é que diz sobre isso. No versículo 14. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultaram entre si. Olha, o homem estava com Pedro e João, lembra? Desde o capítulo 3. Enquanto eles viram assim, aí eles ficaram, dizemos, versículo 16. Olha o que diz assim: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. O homem está aí, tal como aquele cego, lá no capítulo 9, que também depois de curado foi perseguido, e Jesus também perseguido, como estava sendo os apóstolos aqui. E eles vão atrás do cego. Quem é ele? E o cego disse: quem ele é, eu não sei. Uma coisa eu sei, que era cego e agora vejo. Você pode não saber pregar um sermão completo, mas você pode dizer aos outros: uma coisa eu sei, que eu era cego e agora vejo. Então, aqui o homem tinha de fato sido curado. E as pessoas acharam que tinha a ver isso com Pedro e os demais apóstolos, Pedro e João. O que fizeram? Foram para cima. O versículo 11 diz: apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado Salomão. Pedro resolveu então corrigir. Pedro percebeu que o que tinha chamado a atenção daquelas pessoas não era o nome de Jesus que Pedro usou, não era a pessoa de Cristo, mas eram eles mesmos, era simplesmente a cura. Então o que diz Pedro? À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Eles conheciam as Escrituras, e as Escrituras declaram: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Não aceitaram. E aí, era um sinal apostólico que eles tinham feito em nome de Jesus. Ou seja, se Jesus estivesse ali, presente ali, teria feito a mesma coisa. Eles estavam, portanto, ali, delegados pelo Senhor Jesus Cristo. Eles fizeram em nome do Senhor. Isso é o reconhecimento de realmente algo tremendo. Eles eram enviados de fato da parte de Deus. Lembram de Nicodemos? Quando Nicodemos toma conhecimento e ele mesmo testemunha vários sinais e milagres que tinham acontecido, principalmente após a transformação de água em vinho, lá no casamento em Caná da Galileia.
Nicodemos chega para o Senhor Jesus Cristo e diz: mestre, ninguém pode fazer esses sinais se Deus não estiver com ele. Então, é isso que eles estão fazendo aqui, estão representando o Senhor. E aí, ele começa a anunciar o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele começa falando de Deus. Veja o versículo 13. O Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo, o justo, e pediste que vos concedeste um homicida. De Sarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. É pela fé, em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Pedro então começa a pregar. Esse é o seu segundo sermão aqui neste livro. E é semelhante ao primeiro sermão. Nesse sermão ele vai falar de Cristo. E vai mostrar a condição de toda a raça humana aos olhos de Deus. Vai conclamar a todos ao arrependimento. Baseado na verdade gloriosa de que aquele que na cruz morreu, venceu a morte ao terceiro dia. Ele ressuscitou. Ele vai terminar esse sermão, verso 26, declarando que o Senhor Jesus Cristo está vivo. E porque Ele está vivo, há esperança em seu nome. Então, é glorioso. Então, primeiro, note bem, ele coloca o dedo na ferida, para mostrar a culpa daqueles homens, a quem eles tinham crucificado. Note bem, ele está falando justamente com pessoas que estavam naquele contexto da crucificação. Vós matastes. Mas note bem, todos nós estamos incluídos nesta mesma palavra. Porque embora, note bem, aquelas pessoas foram usadas para gritar: crucificam, crucificam. Os soldados para prenderem e crucificarem. Aquelas autoridades políticas e religiosas para julgarem. O próprio decreto de Deus Pai foi que assim o determinou. Mas foram os nossos pecados que motivaram o Senhor Jesus Cristo a ir para a cruz. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, todos nós estamos incluídos nesta palavra. Somos assassinos do Senhor Jesus Cristo. É uma palavra dura, como uma espada penetrante no coração daqueles ouvintes, principalmente quando ele fala acerca de Jesus. Cada nome que ele fala de Jesus: o Cristo, o servo, o justo, o príncipe, o autor da vida. Note bem, olha quem foi que eles mataram. Note bem, eles mataram o autor da vida. Eles trocaram Jesus por um homicida, por um assassino. Barrabás. Trocaram o autor da vida por aquele que tirava a vida. Trocaram um justo. Trocaram um servo, aquele que veio para servir e dar a sua vida. E essa palavra servo também significa filho. Ou seja, eles mataram o filho de Deus. E Pedro diz: olha, Ele ressuscitou e nós somos testemunhas. Isso deve ter levado aquelas pessoas ao mesmo desespero que levou aquelas outras. Lá do capítulo 2 da primeira mensagem. Ele ressuscitou. É como se dissesse: agora o que é que vai ser de nós? Nós fizemos isso com ele e agora ele ressuscitou. Então, Pedro
aqui nós chegamos ao ponto do versículo 17, que mostra a pecaminosidade no coração daquelas pessoas. Veja o tom, como muda a partir daqui, do verso 17, quando ele começa a falar da graça, quando ele começa a falar de perdão. 17, e agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Note bem, a coisa muda um pouco, não é? Ele os chama de irmãos, afinal de contas eram judeus. É nesse sentido, sentido carnal, que eles eram irmãos de Pedro até aquele instante. Então Pedro vai dizer que eles fizeram isso por ignorância. Ele não está inocentando aquelas pessoas. Não há qualquer uma, isso não é uma palavra bonita. Oh, vocês fizeram isso por ignorância. Note bem, eles não eram tão ignorantes assim, como alguém possa pensar. Eles tinham certo conhecimento, eles conheciam a lei. O apóstolo Paulo, veja o que ele diz na primeira carta a Timóteo, capítulo 1. Lembremos que Paulo era um homem religioso e muito conhecedor da lei. Mas veja o que ele diz na 1 Timóteo, capítulo 1. Que esta mesma ignorância esteve no coração dele. Versículo 12 em diante. 1 Timóteo 1, 12 em diante. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para um ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel esta palavra, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo também disse que foi um ignorante. Pedro disse: vocês fizeram isso por ignorância. Vocês fizeram isso por preconceito. A mesma coisa, Paulo, por preconceito religioso, perseguiu a igreja de Cristo. Aquelas pessoas, ao Pedro dizer que foram ignorantes, foram tolas, foram idiotas, foram burras, incrédulas. Não tinham uma noção exata daquilo que estavam fazendo. Mas ele não as desculpa por isso. Não são inocentes. Ninguém é inocentado por ignorância. Se alguém cometer um crime, não é? Ele não pode chegar diante do juiz e dizer: eu não sabia o que eu estava fazendo. Isso não vai servir para livrá-lo da culpa de jeito nenhum. Lá em Atos capítulo 17, você pode abrir também, há uma experiência de ignorância citada lá, da parte dos gregos. Os judeus ignorantes, os gentios ignorantes. Paulo fala da sua ignorância. Agora Paulo fala a ignorantes no capítulo 17. E precisa ser dito que ele está falando aqui a gregos, que eram tidos como os mais sábios daquela época. Mas era uma sabedoria louca. Atos 17, versículo 30. O que é que diz a palavra do Senhor? Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância,
Agora, porém, notifica aos homens que em toda parte se arrependam. Então, note bem, a ignorância não justifica. A ignorância não nos inocenta. Então, a mesma coisa que Pedro faz aqui, Paulo faz em Atos 17, os conclama ao arrependimento. Eles precisavam fazer isso. Então, ele diz àquelas pessoas, versículo 18: mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Atente bem, antes de falar do arrependimento, ele mostra a soberania de Deus em tudo aquilo que estava acontecendo até então. Estava escrito e era algo determinado e decretado por Deus. Isso é um mistério. A soberania de Deus na morte de Cristo e a responsabilidade daquelas pessoas e nossa pela morte de Cristo. Olha, Deus estava colocando adiante o seu plano, dando cumprimento ao seu propósito de salvar a raça humana, quando aquelas pessoas perseguindo a Jesus o prenderam, o crucificaram, o mataram. Foi para isso que Deus enviou o seu Filho. Mas volto a dizer, não tira dos pecadores, não tira dos homens a responsabilidade. E o exemplo clássico que comprova isto é o exemplo de Judas. Quando as Escrituras declaram que o Filho do homem está sendo traído, está sendo entregue, conforme está escrito. Mas ai daquele pelo qual ele está sendo traído. Então, há, de fato, o comando, a soberania de Deus, o propósito, o decreto do Salvador, desde a eternidade, de enviar o seu Filho. Apocalipse vai dizer que Cristo morreu nos tempos eternos, o Cordeiro de Deus. Mas no decorrer da história, isso acontece por causa dos pecados da raça humana. Por isso, está escrito aqui, o verso 18, Deus assim cumpriu o que dantes estava anunciado. Os profetas anunciaram. Aliás, isso foi anunciado já no princípio da criação. Quando os nossos primeiros pais pecaram, foi feita uma promessa, que da semente da mulher, nasceria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. E isso estava se referindo ao nascimento de Jesus. E João vai dizer, lá na sua primeira carta, no capítulo 3, que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então ele veio. Então, ele agora chama aquelas pessoas ao arrependimento. E então ele diz, arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Verso 20. A fim de que da presença do Senhor venham os tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Então, depois de mostrar a situação terrível, espiritualmente falando, daquelas pessoas, ou seja, todas estavam debaixo da condenação do pecado, eles tinham assassinado o Senhor Jesus Cristo. Agora, Pedro vai os conclamar, os chamar, pela graça de Deus, ao arrependimento. O mesmo nome que deu saúde àquele coxo, é o nome pelo qual importa que todos os homens sejam salvos. Então ele diz, arrependam-se. Essa foi a mensagem pregada pelos profetas. João Batista, quando começou a pregar, disse, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. O Senhor Jesus Cristo, quando começou a pregar,
ele dizia: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Pedro prega arrependimento. Por quê? Porque essa é a maior necessidade de toda a humanidade. É de arrependimento. Eu sei que você que está aqui sentado nesta noite, você tem outras necessidades. E o Senhor sabe disso. Tanto assim que Ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas ninguém precisa de qualquer outra coisa mais do que precisa de arrependimento. Então ele disse: arrependei-vos. Foi isso que Paulo disse aos atenienses. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Manda, ordena agora a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Então, essa é a mensagem que ele prega, a mensagem de arrependimento. Porque a mensagem dele não podia ser de condenação. O resultado da condenação vai ser a rejeição dessa mensagem. Mas ele veio, ele foi enviado, Pedro e os demais apóstolos, para pregar uma mensagem de salvação, representando o próprio Senhor Jesus Cristo, como embaixadores. Então eles conclamam aquelas pessoas ao arrependimento. Sintam os seus pecados, sintam a miséria dos seus corações, sintam a depravação espiritual na qual vocês se encontram. Mas ele diz mais: arrependei-vos e convertei-vos. Então, são duas palavras inseparáveis. A palavra arrependimento é dar meia volta, converter é mudar. Então não é simplesmente você sentir remorso dos seus pecados. Aquelas pessoas sentiram isso. Quando Pedro pregou, diz a Bíblia, disse: que faremos, irmãos? Estavam completamente com remorsos, estavam completamente entristecidas, estavam completamente naquele instante humilhadas, sentindo completamente condenadas. Que faremos? Então Pedro disse aqui praticamente a mesma coisa. Foi a mesma mensagem: arrependei-vos e convertei-vos. Mudem. Mude a sua maneira de pensar. Mude a sua maneira de crer. Larga essa religiosidade falsa. Volta-se para Cristo. Converta-se é voltar-se para o Senhor. Mude os seus pensamentos. Mude os seus atos. Abandone os seus vícios. Abandone os seus pecados. Creiam no Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que Ele veio. Aquelas pessoas eram religiosas. A maioria delas estavam ali por causa de religião. Mas estavam enganadas, estavam erradas. Talvez você que está aqui nos visitando nessa noite tenha uma religião. Mas se ela não estiver em harmonia com as Escrituras, a palavra do Senhor está dizendo: se arrependa. Larga isso. Larga essa tradição. Mude. Venha para Cristo. Eu não estou dizendo venha para a Igreja Batista. A Igreja Batista não salva. Venha para Cristo. Larga essa tradição. Larga a idolatria. Larga essa crença que você pode fazer alguma coisa para se salvar. Não, tudo já foi feito. Foi Cristo na cruz que ofereceu a si mesmo. A oferta pelos nossos pecados está garantida no nome do Senhor Jesus Cristo. Arrependam-se e convertam-se. E aí está a promessa: para que sejam cancelados os vossos pecados. Que coisa maravilhosa. Cancelados. Como se você chegasse no local para pagar uma dívida e você não tivesse qualquer condições de pagar aquela dívida, e aquela pessoa dissesse: a sua dívida está cancelada, você não deve mais nada. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Segurança de salvação. Todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim. E o que vem a mim, de modo algum lançarei fora.
O escrito de dívida que era contra nós, meus irmãos, Cristo cravou lá na cruz do Calvário. O nosso passado ficou para trás. Quem está em Cristo, nova criatura é. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. E ele diz mais: e venham tempos de refrigério. Segue o perdão dos pecados, que é a maior bênção que o Senhor tem para os seus. A maior coisa que devemos anelar, o perdão dos pecados. Segue a isso outras bênçãos que Ele tem para nos dar. Tempos de refrigério. Tanto no tempo presente, como por ocasião da vinda do Senhor. Paulo vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração dos homens o que Deus tem preparado. Mas o Espírito Santo deixa na palavra descrito para nós como é gloriosa a promessa do Senhor para aqueles que nele creem. Ninguém tem maior amor do que este, de que ser chamado filho de Deus. E os filhos de Deus têm, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, buscando no Senhor Jesus Cristo refrigério. Porque mesmo crentes em Cristo Jesus, nós passamos por dificuldades, nós sofremos crise, temos momentos de desânimos, sofremos enfermidades, sofremos perdas, temos crise às vezes financeira, às vezes familiar, mas tudo em Cristo Jesus nós temos para enfrentar, para suportar. Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que maravilha. Os versos de 21 a 26 vai mostrar que isso tudo estava escrito pelos profetas. Lucas vai dizer lá no final do capítulo 24, o sermão que Pedro estava pregando era um sermão bíblico, estava em harmonia com a palavra. E ele encerra no versículo 26, o seu sermão, e assim concluímos, falando, veja que coisa preciosa: tendo Deus ressuscitado ao seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Ele começa falando: vocês mataram ele. Mas ele termina dizendo: ele ressuscitou. Ele está vivo. A esperança vem a Cristo. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Amém.